Feliz aniversário, missionário Miguel Bermudes Marim, da parte da congregação aqui de Cayey, Porto Rico, a grande carpa catedral e deste servidor, por este dia 29 de setembro deste ano 2022. Para nós, aqui em Porto Rico, é um dia de grande alegria e grande felicidade, o qual agradecemos ao nosso Pai Celestial que tenha te enviado um dia como hoje a este planeta Terra e ter te colocado no ministério junto ao anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, e junto a todos nós, os ministros, e também a toda a Igreja do Senhor. E agradecemos a Deus o trabalho que esteve fazendo a favor de toda a Igreja do Senhor e a que continuarás fazendo até que cheguemos todos à ceia das bodas do Cordeiro e assim ali desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem daí em diante para todos e cada um de nós. Estamos muito felizes e muito agradecidos a Deus por Deus ter te enviado em nosso meio e ter estado com o anjo do Senhor Jesus Cristo em todo este trabalho, em toda esta obra que Deus realizou através dele enquanto esteve aqui no planeta Terra. E agora estás neste importante trabalho como estiveste com a mensagem do irmão Branham, que escutamos em várias ocasiões, onde nos falaste de todo este testemunho deste trabalho que Deus te permitiu ter e fazer, os quais, a cada vez que falas, nos alegramos em grande maneira e sempre desejamos escutar todos estes testemunhos dessa obra de fé que Deus, através da tua pessoa, realizaste no meio da Igreja do Senhor. Depois também, com a mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, também neste trabalho tão formoso que estiveste realizando desde o começo até que ele se foi. Depois também, o trabalho que está realizando neste tempo final a favor da Igreja do Senhor, o qual é uma obra que está sendo de grande ajuda e bênção para que todos os filhos e filhas de Deus confirmem mais na fé dessa gloriosa mensagem e vejam a luz de Deus, a luz da Shekinah, a luz do lugar santíssimo, nos iluminando por meio da sua palavra. Que neste tempo o Espírito Santo está nos dando para assim sermos preparados para obter essa fé de rapto. Ou seja, que tiveste em todos os trabalhos, podemos arredondar em 3. E sabemos que Deus se aperfeiçoou em 3. Estiveste com a mensagem do irmão Branham, depois estiveste na etapa da mensagem do nosso irmão William em seu começo e toda a trajetória até que ele se foi, e agora estás nessa etapa. Ou seja, és um bem-aventurado que Deus te permitiu estar em todas essas etapas e conhecendo o tempo em que estamos vivendo, o tempo onde de um momento a outro ocorrerá a ressurreição e a transformação dos nossos corpos
estejamos como ministros e como crentes nas diferentes congregações, atentos para estar preparados para receber o que tanto estamos desejando, nossa adoção. O planeta Terra já está com dores de parto e está gemendo, esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Vejam, aqui nos diz, na mensagem A Justiça Divina, pregado em 27 de março de 2015 em Bogotá, Colômbia, diz: há grandes perigos para o planeta Terra. E queremos que Deus nos ajude e atue também para que os segure, porque ainda temos muito trabalho para realizar na obra do Senhor. E queremos que Deus nos utilize em seu programa. Esse é o motivo da nossa existência na Terra. Estamos aqui para ser instrumentos nas mãos de Cristo. E vi também ali que nessa atividade que estão tendo, colocaram motivo e objetivo. Ou algo assim, colocaram e enviaram o pôster. Não me conectei porque em seguida cheguei de uma consulta médica que tinha. E me coloquei a estudar para falar estas palavras que estou agora gravando para todos e cada um de vocês. Vamos corroborar aqui como foi. O pôster que me mandou o irmão Edgar. Encontro de louvores, um motivo e um objetivo. Porque não me conectei, cheguei diretamente para estudar, aqui para falar essas palavras. E hoje também, pois justamente estava numa consulta de rotina ali com o médico. E enquanto esperava, ali perguntava a Edgar, foi ali que ele me mandou o pôster da atividade e o tema. E vi o tema, um motivo e um objetivo. E enquanto estava aí na sala de espera, vou compartilhar com vocês essa história, porque a pessoa sempre busca o sentido espiritual e o coloca nessa parte do programa divino em diferentes coisas da vida cotidiana da pessoa. E enquanto estava ali, perguntava a ele, porque dizia, isso aqui numa consulta de rotina, a que horas mais ou menos deseja que eu te passe a saudação? Ele me disse, bom, olha, esse é o itinerário, é o programa, vários pastores e ministros, que eu aproveito e mando saudação a todos os que estariam expondo nessas saudações e também todos os que estão cantando lá. Que Deus os abençoe grandemente e todos os presentes também ali. E também nossa irmã Ruth, que também Deus a abençoe. Estamos numa conversa assim que, me desculpem que foi tão formal ao princípio e mandar saudações a todos, mas, estava ali sentado, olhando e lendo o programa, e quando estava lendo e conversando, assim, escrevendo com o Edgar, e se foi a luz, acabou a luz. E porque aqui a luz está vindo e vai, em alguns casos, pois é estável, em outros lugares acaba, porque estão energizando os lugares. E parece que aconteceu algo ali, porque a luz acabou. Eu estava ali na sala, uma senhora saiu, porque a maioria, creio que o único jovem era eu, mesmo que tenho 48 anos, mas digo, nesse consultório hoje a maioria eram adultos, maiores
mais velhos, vamos dizer de 55 para cima, 50 para cima, mais ou menos, mas as pessoas se viam bem mais velhas. E escutei que uma disse, eu uma vez fiquei no elevador e tive muito medo, e havia muita gente, pelo menos isso me tranquilizou. Outra dizia, por que a luz acabou? E outro dizia, bom, algum problema teve e teve que ter tido aqui no hospital? E isso foi como durante 20 segundos. Porque é o tempo como colocam ali no switch, no transfer switch, no break, que é um aparato, um aparelho, uma caixa grande que tem alguns instrumentos ali, e isso muda a luz do governo, da central elétrica, para um gerador que tenha nesse lugar. Nesse lugar tinha um gerador no hospital, e então veio a luz. Por uns 20 segundos veio a luz. E aí começaram a dizer, olha, mas o que terá acontecido que acabou a luz? Outro, isso seguramente houve um problema, e o melhor, pois vai e volta. E outros diziam, mas que estranho, por que se foi? Não deveria ter acabado. E inúmeros comentários ali na sala, e nenhum deles disse, graças a Deus que veio a luz. Ou disse, veio a luz, e não importa como se resolveu, mas veio. E assim é no programa divino. Muitas vezes, Deus nos passa por provas, por situações, e nos dá, vamos dizer, a solução, e nos mostra seu programa, e nos guia em seu programa, e nos tira de todas estas dificuldades que temos, e quando já estamos recebendo o benefício, não percebemos que Deus já está atuando no nosso meio, e o que nos colocamos a fazer é a questionar, e não vemos a grandeza que Deus está realizando nesses momentos. E durante as 7 eras da igreja, se passa na escuridão, depois desse dia que começa a tarde com essa pouquinha luz que está na tarde, porque os dias começam pela tarde, e essa pouquinha luz já pertence a esse novo dia, mas é uma luz que vai descendo, diminuindo, minguando, e vem a noite. Mas depois da noite surge um novo dia. Surge esse novo dia dispensacional. E quando neste tempo Deus levou o seu anjo mensageiro, aparentemente se apagou a luz da igreja. Aparentemente estamos às escuras. Mas é quando Deus mais está iluminando a sua igreja com a luz do lugar santíssimo, do lugar onde corresponde esse lugar à dispensação do reino. Um novo dia dispensacional. Mas quando se acende a luz, olha, mas e como está surgindo essa luz? De onde vem? Não pode ser que haja luz. E muitos se colocam a se perguntar. Outros se ficam alegres e contentes de que a luz do sol de justiça está nos iluminando neste novo dia dispensacional. Quis trazer essa história que passei aí nessa sala de espera. Talvez não sou muito bom para fazer essas analogias ou essas comparações, mas vocês me entendem. Eu quis dizer assim, no comum, para que entendam que também
no espiritual e no programa divino, de era em era, cada vez que se abre um olho e se fecha, há aparentemente uma escuridão nesse entrelace, mas Deus sempre envia sua presença, sua orientação por meio do Espírito Santo, que esteve guiando sua igreja de era em era. Por isso que ele diz em Apocalipse, em cada era, ao final diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Sempre o Espírito de Deus esteve no meio da sua igreja. E agora, neste tempo, aparentemente, ficou escura a igreja. Mesmo que temos a mensagem correspondente a este tempo final, mas não há quem acenda a luz. Não há quem acenda a luz. Mas neste tempo final há um homem que pode acender essa luz. É o Espírito Santo atuando no meio da sua igreja, nos iluminando neste novo dia dispensacional. E essa experiência passei muito formosa nessa manhã. E eu por dentro me ria e dizia, como assim mesmo esteve ocorrendo neste tempo final. E enquanto uns estão falando um com o outro e talvez comentando por quê e como, não pode ser. Deus já está nos iluminando desde o lugar santíssimo do meio dos dois querubins, em cima da arca do pacto. Está nos iluminando com sua glória, ou seja, sua teofania, nos dando a luz do novo dia dispensacional. E outros, vamos dizer como eu representado ali, estavam se alegrando porque havia luz. E eu podia estar ali esperando para ser chamado para que o médico me atendesse. Ou seja, eu estava feliz porque o processo pelo qual tinha ido a essa sala de espera ia continuar, porque havia luz. Havia um homem lá que fez essa mudança, porque mesmo que colocou um transfer switch, um no-break, foi um homem que colocou ali esse equipamento que transferisse a luz para o gerador elétrico que tinham ali. Ou seja, houve sempre uma intervenção humana, porque Deus sempre atua através do ser humano. Refletido, tipificado nesse que ali colocou. Talvez foi até manual que ele fez, mas se colocou um transfer switch, pois fez um humano. E assim também é em cada era, em cada dispensação. Deus coloca seu Espírito Santo no meio da sua igreja. E esse embaixador do céu, esse homem que pode acender a luz em cada era e em cada dispensação. E eu estava muito contente ali, porque tinha luz. E assim os filhos de Deus, os escolhidos de Deus neste tempo final, estamos muito contentes de que estamos recebendo a luz do lugar santíssimo. Estamos recebendo a revelação divina, a revelação que todos e cada um necessita, que é esse maná escondido que estava ali para receber a fé de rapto. E continua dizendo aqui, fiz essa pausa aí para falar dessa experiência que eu tive hoje ali pela manhã, na clínica médica onde eu tinha ido, e certamente saí bem, graças a Deus, que tudo saiu bem, e é bom que também os jovens, os adultos e os anciãos todos também façam esses check-ups que são rotineiros, que não deixe isso para depois. Se um familiar disse que faça suas análises, seus check-ups, é bom, porque queremos ter o corpo o melhor possível para estar forte para nossa transformação. Queremos que dure, assim que é bom.
Não dar para trás e não preciso disso porque vou ser transformado. É bom que sempre faça seu check-up médico. Veja aqui onde eu li. Esse é o motivo da nossa existência na Terra. Estamos aqui para sermos instrumentos na mão de Deus. Na mensagem, a advertência depois do juízo, nos diz o reverendo William Branham, nessa mensagem, pregado em 24 de julho de 1963, diz: é difícil se você tem que depender do Espírito Santo, porque a Bíblia está escrita em parábolas. Você não pode sentar e lê-la como um periódico, um jornal. É oculta. Sim, Senhor. Como você justificaria Deus quando Ele disse a Moisés, lá em cima, disse: agora, não faça nenhuma imagem gravada ou esculpida, talhada ou esculpida, em seus mandamentos. Não faça nenhuma imagem do céu, nenhum anjo, nem nada. Não faça imagens talhadas ou esculpidas. E até no mesmo dia mandou moldar 2 anjos de ouro e colocá-los justo na cadeira de misericórdia, onde está a misericórdia. Vem? Você tem que conhecer Deus e sua natureza antes de poder entender sua palavra. Ele tem a chave para essa palavra. E ele escreve a chave, a Bíblia, em parábolas. Ele mesmo é o único que pode manejá-la e abri-la. E, portanto, ele é quem tem que revelá-la. E na mensagem A Semente da Serpente, página 15, olha o que diz aí. Diz: se ele não fez, em primeiro lugar, por que permitiu o pecado? Quando ele foi um Salvador, se nunca tivesse tido um pecador, ele nunca teria sido um Salvador. O atributo nele não poderia ser extraído. Como ele alguma vez se tornou um curador? Porque ele permitiu que viesse a doença, para assim mostrar ele mesmo um curador. Ele foi um curador. Como ele seria jamais conhecido? Como poderia operar o seu atributo? Como ele poderia ser um curador se nunca tivesse ouvido alguma doença? Ele teve que permitir a doença. Com razão, Paulo disse em Romanos 8, homem nécio, quem pode dizer ao oleiro o que fazer sobre isso? Quando o barro se levanta e diz, por que me fizeste assim? Não levantou ele, o faraó, para o mesmo propósito, para que ele pudesse mostrar sua glória lá no Egito? Ele endurece quem ele quer e justifica quem ele quer. Não é de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que mostra a misericórdia. Assim que você não tem nada que fazer com isso, você não tem nada que fazer. Se é graça, se é dom gratuito, não há nada que possa fazer com relação a isso. Deus te deu. Essa é a vontade de Deus. Essa é a coisa que Deus predestinou para ti. E ele escreve o porquê Deus permite o contrário à sua própria natureza. Continua dizendo aqui, onde paramos na página 10 da mensagem de advertência depois do juízo, diz, agora encontramos que sua natureza era aqui sempre avisar um homem antes do juízo, avisar uma nação antes do juízo, e assim sucessivamente. Ele sempre dá seu aviso, uma lembrança para nós de uma responsabilidade. Somos responsáveis e Deus nos colocou aqui sobre a terra para um propósito e somos responsáveis a Ele pelo propósito para o qual Ele nos colocou aqui. Você deve ir a Ele e verificar o que Ele quer que você faça, vem? Se você vai trabalhar para um homem e ele dá a você um trabalho num rancho, numa fazenda ou em algum outro lugar, e você simplesmente vai ao estábulo e se senta ali fora e diz, bom,
Você tem que ir e perguntar a Ele o que Ele quer que você faça e depois ir e fazer. Se você está trabalhando para um homem, investigue, verifique qual é a sua obrigação. E então, se nossa vida está aqui na terra, então devemos ir àquele que nos colocou aqui. E, Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, o que queres que eu faça? O que devo fazer? Por que estou aqui? Se é para ser uma ama de casa, um lavador de pratos, se é para ser o que Deus quer que você faça, então você faça isso da melhor maneira que você saiba fazê-lo. Não importa quão pequeno, não importa quão pequeno seja isso, você tem que fazê-lo. Você diz, bom, o problema disso é que cada um de nós quer fazer o trabalho do próximo. Todos queremos levar a bola, como dizemos. Vocês veem? Igual que esse relógio que eu tenho aqui. Agora, cada movimento ali dentro, por pequeno que seja, tem seu lugar. Agora, todas as partes dele não podem ser ponteiros. Agora, eu somente olho os ponteiros para ver que horas são. Mas se alguma dessas pequenas rodas ali dentro se danificar, isso não poderá manter a hora exata. E assim acontece com as pessoas. Todos nós temos o corpo de Cristo. Tem que estar em sua posição em harmonia. Tem que estar em sua posição em harmonia, vem? Então podemos olhar e ver qual é a hora do dia. Vem? Então o mundo estará olhando para ver o que é. Vem? Mas eles estão te observando. E se você é somente uma mola, uma pequena mola, ou mola principal, ou o que você for, você faça o melhor trabalho possível para isso. Nisso. Agora, por que nós temos uma responsabilidade? Agora, porque temos uma responsabilidade pela qual teremos que responder a Deus algum dia. Todo homem que vem sobre a face da terra tem que responder a Deus por uma responsabilidade. E para muitos de nós, temos que responder como camareiros. Essa responsabilidade é um emprego que nos foi encomendado por Deus. Não importa o que for. Como diz há alguns momentos, uma ama de casa, uma dona de casa, então seja uma dona de casa genuína. Isso é correto. Se essa encomenda é para ser um agricultor, seja um agricultor genuíno. O que for que Deus te colocou para fazer, você tem uma encomenda para isso. Você tem que responder a Deus por isso, porque Ele toma todas essas coisas para fazê-lo. Ezequias foi admoestado, ele nessa mensagem leu a Escritura de Isaías capítulo 38, como a Escritura do começo dessa mensagem. Ezequias foi admoestado para que se preparasse, porque tinha que se encontrar com o seu Criador. Agora Ezequias era um rei e um grande homem. Notaram seu pedido aqui? Senhor, te rogo, me consideres. Eu andei diante de ti com o coração íntegro. Que testemunho para nós hoje. E deveria ser um homem que caminha diante de Deus. Até a morte foi pronunciada sobre o homem. E, no entanto, Deus mudou seu propósito sobre ele. Porque Ezequias queria fazer algo e Deus disse que Ele nos daria os desejos do nosso coração. E o tempo de Ezequias tinha acabado. E ele tinha câncer, ou alguma outra coisa. E ele o chamou um pequeno tumor naquele dia. Ele escreve do lado, Ezequias tinha câncer. Mas nós sabemos que os tumores, regularmente, normalmente, não te matam. Eles se curam. Mas talvez era um câncer e apareceu como um tumor. E Deus disse a Isaías, vai lá e diga que vai morrer. E Ezequias tinha algo que ainda queria fazer. Ele tinha reticências. Quando você suplica algo a Deus, você tem que ter uma razão para isso.
É como essa escritura a qual me refiro frequentemente. E agora vai citar São Marcos capítulo 11. Se disseres essa montanha, move-te e não duvidar, mas que crê que o que disse acontecerá, terás o que disseste. Agora, tudo isso está controlado por motivo e objetivo. Vejam, ou não acontecerá. E ele escreve motivo e objetivo para que aconteça. Você não pode sair lá fora. Aí é que muitos de nós cometemos muitos erros. É saindo lá fora e dizendo, agora mostrarei a vocês que eu tenho fé para fazer isso. Agora, para começar, estamos equivocados. Deus não te dá dons para brincar com eles. Ele escreve também no outro lado, ter motivo e objetivo. Como estava dizendo faz um momento, Ele não mostra visões a você para brincar com elas. Isso não é algo para brincar. Isso é sagrado. Somente use como o Senhor te permita. Seja um prisioneiro para dele. Não importa o quanto você deseja dizer a esse indivíduo que ele está equivocado, ou que isso, ou aquilo, ou outro. Você espere tranquilo até que Deus diga. Então, quando Deus disser, então você pode vir com assim diz o Senhor. Até então, esqueça disso. O mundo hoje está justamente igual como Ezequias esteve então. Foi advertido, admoestado. Está sendo advertido constantemente. A igreja está sendo advertida. E agora, essas coisas não acontecem por uma casualidade. Há algo por trás de todas elas. Agora, Ezequias, estando doente com esse tumor, não era por casualidade. Deus enviou Isaías lá e disse que ordenasse sua casa porque morreria. E Ezequias chorou e disse a Deus, eu andei diante de ti com o coração perfeito e eu te rogo que prolongue minha vida por uma causa, uma boa causa, a causa de Deus. E vejam que isso foi o que o irmão William nos falou, que ele também pediu mais tempo ao Senhor e colocou esta história ou esta escritura, a qual relata do que aconteceu com Ezequias, que pediu mais tempo. Teve um motivo e um objetivo. Da mesma forma que o irmão William também pediu mais tempo por um motivo e um objetivo também. Deus disse ao profeta, regresse e diga. Não é isso estranho? Ezequias era o homem maior na terra, vem? Ezequias era um rei e um homem de Deus. Ele foi um homem real. Se ele pôde suplicar aquilo diante de Deus e Deus não o repreendeu por isso, eu caminhei diante de ti com o coração perfeito. Agora isso é dizer muito, vem? E Deus não disse... Não, Ezequias, tu não fizeste, mas que ele admitiu que ele tinha feito. E ele disse, eu vou prolongar tua vida um pouco mais, vem? Eu vou conceder-te teu pedido. Vejam, porque tinha sido um homem justo. Ele tinha sido um real servo de Cristo. E então sentimos que temos um direito de pedir algo assim, se o nosso objetivo e nosso motivo é correto. Agora vemos hoje que por muitos anos passados, eu diria pelos passados 15 anos ou mais, houve uma admoestação, uma advertência constante através de toda a nação. Arrependam-se ou perecerão. E pelos últimos 15 anos, aí até 2017, esses últimos 15 anos que ele esteve sobre a Terra, esteve advertindo, admoestando o planeta Terra, o mundo inteiro e seus habitantes que se arrependessem ou pereceriam. Esse trabalho que ele esteve fazendo nesses últimos 15 anos, e chegou à parte onde foi dito que tinha que ir, já em 2017, e
ele ali pede mais tempo para cumprir esse motivo e esse objetivo pelo qual ele pediu esse tempo, o qual Deus prolongou até esse 30 de março de 2019. Mas esteve advertindo, admoestando o mundo e também a Igreja do Senhor, a Igreja Noiva, de que se corrigisse ou pereceria, mas os escolhidos de Deus estariam seguros, porque depois viria um tempo onde isso ia se tornar uma realidade em cada indivíduo, tanto assim que eles viriam a ter em seus corpos essa santidade que se requer no lugar santíssimo para obter do seu ser, da grande teofania, desse corpo glorificado que Jesus obteve quando ressuscitou e subiu ao céu. Esse corpo eterno e glorificado, disso mesmo é que nós receberíamos neste tempo final, porque chegaria essa etapa de santidade em cada indivíduo, em cada membro do corpo místico de Cristo colocado no lugar santíssimo, o qual se requer dentro do lugar santíssimo santidade. E esse tempo que ele pediu foi muito, mas muito importante, porque algo grande estava ocorrendo no céu. Era nada mais e nada menos que essa mudança de dispensação, o qual, ao ter essa mudança de dispensação também, iria ter uma mudança de trono, de misericórdia a trono de juízo, de cordeiro a leão. Porque enquanto ele esteve nos falando sob misericórdia, sob trono de misericórdia, esteve na dispensação da graça. E plenamente se tornou uma realidade tudo o que ele esteve nos falando das coisas que iam acontecer no futuro em uma nova dispensação, o qual ocorre nessa mudança de dispensação, nessa mudança de cordeiro a leão. Continua dizendo, se o meteoro que passou, estou agora na justiça divina, pregado em 27 de março de 2015, onde paramos, e nesses dias parece que estava passando um meteoro próximo, porque ele diz, se o meteoro que passou pela manhã se desviasse um pouquinho e tocasse a Terra, estaríamos na sexta dimensão já. Não haveria esperança para ninguém, como foi milhões de anos atrás com cometas ou com meteoros que impactaram a Terra, e morreram os animais gigantes e também os animais mais avançados. Todos morreram. E como no tempo de Noé, Noé e sua família foram os únicos que creram no plano de Deus, o programa divino, para servir a Deus. E não se preocuparam em buscar Deus conforme o programa divino. Porque não é dizer, eu amo Deus, eu busco Deus, eu oro a Deus. Tem que ser de acordo ao programa divino, para a era e dispensação que te corresponde viver. Você não vai dizer, eu vou servir Deus como Noé serviu e com Noé, fazendo uma arca literal. Isso foi para aquele tempo. E estaria atrasado uns quantos milhares de anos atrás, tentando fazer algo que a você não correspondia. Mas, se não Deus tivesse te colocado viver naquele tempo, e se não faz nada no tempo que te corresponde viver, e tivesse vivido naquele tempo, também não estaria do lado de Noé. Portanto, temos que compreender qual é o plano de Deus para o nosso tempo. Ou seja, também, se você tivesse crido
no tempo de Noé e tivesse ajudado Noé em construir a arca, você neste tempo, se estivesse nesse tempo, como está nesse tempo, também teria estado ao lado do mensageiro de Deus deste tempo, construindo uma grande carpa catedral. E se lá tivesse sido dos que estavam contra Noé, construindo a arca de Noé, e combatendo o programa divino lá, em Noé, nessa construção, nesse trabalho que Deus realizou, aqui estaria fazendo o mesmo, se estivesse vivendo neste tempo. Se estivesse lá contra, aqui estaria contra. Se estivesse lá a favor, aqui estaria a favor. Tão simples assim. E como fizermos no nosso tempo, seria a forma em que faríamos em qualquer dos tempos do passado. No tempo de Adão, no tempo de Noé, e aí reticências. Ou seja, tudo que fizermos em nosso tempo, tudo que você agora estiver diante da palavra e da obra, e a atitude que você tomar e assumir diante da obra que Deus está fazendo neste tempo, é a mesma que estaria fazendo em tempos passados. Continua dizendo, e agora encontramos que para cada dispensação Deus tem um programa e tem seu povo também. E toda dispensação termina com juízo. E por isso a humanidade está preocupada. O mundo religioso também. Porque a dispensação da graça está chegando ao seu final. Aí o irmão William está nos falando, aí em 2015, outro lugar, porque também há outros lugares que lemos, onde dizia que a dispensação da graça ainda não tinha chegado ao seu final. E aqui nos diz, a dispensação da graça está chegando ao seu final. Ou seja, que o trabalho que esteve se realizando em todo esse tempo é um trabalho dentro da dispensação da graça. E à medida que Deus, neste tempo final, está nos mostrando e abrindo estes mistérios e nos dando essa revelação, a qual foi escondida e tão escondida que não havia nenhuma pista, vamos dizer, de conhecimento, nem nada tinha sido falado tão esmiuçadamente, tão detalhadamente, para que não houvesse imitação nesse tempo no qual o irmão William esteve aqui, e tudo esteve tão selado, que quando Deus estaria cumprindo seu programa sobre uma nova dispensação, somente os escolhidos de Deus, os predestinados de Deus, estariam compreendendo esse mistério, porque seria os que teriam essa percepção profética para no último dia, no cumprimento da visão da grande carpa catedral, entenderiam e compreenderiam à medida que Deus ia abrindo o entendimento e as Escrituras para compreender o mistério da vinda do Senhor, o mistério da segunda vinda de Cristo. Continua dizendo, porque a dispensação da graça está chegando ao seu final e concluirá. Deus a encerrará com o juízo que as igrejas chamam, os cristãos chamam a grande tribulação, que será um juízo tão terrível como o do tempo de Noé. Já não com água, mas com fogo. E diz no livro dos selos, na página 102,
Embaixo diz, agora o Cordeiro durante o tempo de intercessão conhece os que têm seus nomes no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E até que venham todos eles a serem manifestados nessa terra, ele não pode deixar esse lugar. Entendem? Aí está perfeitamente a predestinação. Ele tinha que ficar ali porque ele veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele os viu pelo seu conhecimento prévio, não por sua própria vontade, porque sua vontade é que não se perca nenhum. Mas pelo seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Então, enquanto faltasse um só nome por ser declarado na terra, Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. Mas, tão pronto como esse último nome tenha sido lançado no cloro, então os dias de intercessão terminam. E ele faz uma estrela de Davi. Desenha do lado ali uma estrela de Davi. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, santifique-se mais. Então ele deixa o santuário e esse lugar se converte no tribunal de juízo. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo. Agora essas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixar seu lugar de intercessão com o Pai. Isso está em Apocalipse capítulo 5. Vejam onde ou quando seria que seriam reveladas todas essas coisas quando deixar seu lugar de intercessão. Ou seja, que tudo isto está sendo mostrado que seria revelado depois que se termine as 7 eras da igreja, que é quando ele saia do trono de intercessão. E continua dizendo aqui, agora essas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixe seu lugar de intercessão com o Pai. Isso está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com 7 selos e os abre e os mostra ao final da era, quando a intercessão cessou e as eras da igreja terminaram. E ele escreve ao terminar as eras. Ele veio na primeira era, Éfeso, se revelou e enviou o mensageiro. Agora note bem enquanto avançamos. Recordem que a era da pedra angular, na era da pedra angular se recorrem 7 etapas consecutivas. São a voz dos 7 trovões falando consecutivamente. E na mensagem diz, do céu estão nos apressando, pregado em 3 de dezembro de 2004 em Bogotá, Colômbia, diz, portanto João chorava muito, porque tudo estava perdido, se não aparecesse quem podia tomar o título de propriedade, e o único que podia tomar era Cristo, e não aparecia. E o que acontecia? Qual foi o motivo pelo qual Cristo não aparecia? Já vimos o motivo pelo qual João chorava muito. João chorava. Tudo estava perdido se não aparecesse nesse ciclo divino, nesse período de tempo que foi dado para alguém tomar esse livro. E aqui tem 2 coisas que eu quero, assim por cima, falar. Uma, qual era o motivo pelo qual Cristo não aparecia? Era que estava fazendo intercessão pelo último indivíduo que fosse lançado no cloro. Não podia sair dali. Mas vejam que já era tempo de tomar esse livro. E 2, havia um ciclo, um período de tempo no qual era dado para que alguém tomasse esse livro. E esse período de tempo foi o período de tempo que ele esteve aqui na Terra, o qual foi depois que ele pediu mais tempo. E aí foi esse entrelace dispensacional mais marcado e foi realizado essa mudança de dispensação já em realidade. Ou seja, já
não que ia ser isso realizado no futuro, ou mais adiante, como nas diferentes mensagens do reverendo William Branham, falou no livro dos selos, e também nosso irmão William. Mas que já foi o tempo, o ciclo divino, estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo, o qual foi falado no livro dos selos e também nas mensagens do nosso irmão William Soto Santiago, que ocorreria. Ou seja, que Deus já nos revelou o tempo, o ciclo divino pelo qual alguém tinha que tomar esse título de propriedade. Agora continua dizendo, e agora Jesus não aparecia, e não havia outro que pudesse fazer a reclamação. E o diabo tinha se apoderado do planeta Terra e do ar. E vejam como estivemos vendo todos estes furacões, tempestades, terremotos e tudo. Porque o diabo se apoderou de tudo isso. E tudo que vai continuar incrementando, aumentando neste planeta Terra, são as dores de parto para essa manifestação dos filhos de Deus. Muitos poderão dizer que não ocorram nenhuma dessas catástrofes, mas nós estamos conscientes que tudo isso tem que acontecer para que a manifestação dos filhos de Deus seja realizada, porque a Terra é um reflexo do que nós, como filhos de Deus, estamos desejando, o qual é o novo corpo. E a Terra está gemendo com dores inexprimíveis para produzir o glorioso reino milenial. Vejam que tudo tem um propósito divino. Mas Apocalipse, capítulo 17, Apocalipse capítulo 6 e outras escrituras mostram como vai haver esse enfrentamento. Apocalipse 19, que é a vinda do Senhor, tudo isso, nesse tempo final, estará sendo manifestado plenamente para que essa mudança de reino ocorra e já seja tirado das mãos do diabo, do inimigo, seja tirado esse reino, o qual pertence a Deus e seus filhos. E já não poderá utilizar os ventos, nem todas essas coisas contra a raça humana. E nesses dias esteve passando por Porto Rico este furacão, e tudo isso tem um propósito, porque Deus é quem permite certas coisas para que seus filhos se aproximem mais do seu programa. Às vezes as coisas, assim, calamidades ou coisas assim de tempestades e terremotos, Deus permite talvez que chegue até um extremo o Filho de Deus para que se aproxime mais de Deus. Nós não desejamos que venha um aperto, mas por causa de que não desesperamos como devemos desesperar, Deus então envia o aperto. E todas essas coisas são aperto, mesmo que a mais marcada, que foi falada pelo reverendo William Branham e o nosso irmão William Soto, é essa perseguição que depois que é para as fatos, mas antes este aperto da besta e sua imagem da besta, e esse concílio mundial de igrejas que estará fazendo essa pressão contra a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Se não fosse, porque não entramos nesse desespero que temos que entrar, Deus não necessita enviar esse aperto. E vimos aí, agora,
na Flórida também, ainda creio que estão passando por essa situação. E estive lendo ali um lugar onde o irmão William escreveu no parágrafo 125 da página 12A do livro de citações, que ali o irmão Branham fala e diz: ó Senhor, nossa primeira visita aqui, com este grupo de pessoas na costa, no litoral, ele estava ali, em Tampa, Flórida, o qual sabemos que algum dia estará no fundo do oceano, e ali não ficará pedra sobre pedra, e ali haverá que tempo temos pela frente. E o irmão William escreve, Tampa, Flórida, traço, ficará sob o mar. Vejam que isso já está profetizado, como também está profetizado que Los Angeles, Califórnia, Hollywood e todos esses lugares sujos serão afundados pelo que estará ocorrendo nesses dias desse grande terremoto que afundará uns 10 estados. Diz que a água chegará bem dentro. Ou seja, que tudo isso, todo esse juízo é juízo divino, e esse terremoto, escutamos o nosso irmão William Soto dizer que pode ser, e é muito provável que seja o terremoto da ressurreição. Ou seja, que a pessoa não pode meter a mão, colocar a mão por todas essas coisas que já estão profetizadas, porque tudo tem que ter cumprimento. E estamos no tempo onde Deus tem bênção para seus filhos, mas tem o juízo divino para este reino dos gentios. Continua dizendo, na mensagem do céu estão nos apressando, diz, e portanto o reino do maligno, que é o reino das trevas, esteve apoderado de toda a humanidade desde a queda do ser humano no Jardim do Éden. Portanto, os reinos deste mundo prosseguiriam até desaparecer gradualmente tudo e desaparecer a vida da raça humana, se não aparecesse alguém digno de tomar esse título de propriedade. E por que tudo ia desaparecer? Porque sendo que a corte celestial estava em sessão, tinha sido aberto, a raça humana seria julgada e pelo seu pecado seria destruída. Mas Cristo, sendo o Redentor e tendo morrido pelo ser humano na cruz do Calvário, é o único que pode fazer a reclamação e receber o título de propriedade e, consequentemente, toda a herança divina. E agora, Cristo não aparecia e João chorava muito. Esse foi aí, nesta visão, o momento mais crítico de todos os momentos desta revelação apocalíptica. E é o momento mais crítico para a raça humana, o cumprimento desse ciclo apocalíptico. E esse tempo foi o tempo em que ele estava muito, mas muito triste quanto a este programa que Deus estava realizando, onde a humanidade estava nesse momento crítico. Por isso ele me dizia, Benji, isso é forte, isso é difícil. E tudo que estava ocorrendo ali, essa luta tão tremenda que estava ocorrendo nesse campo espiritual, era nada mais e nada menos que o tempo, o ciclo divino no qual ele ia mudar de cordeiro a leão. Tudo esteve se cumprindo de uma maneira muito reservada, e ao mesmo tempo mostrado aqui numa forma simples, e o mundo não percebeu. Os escolhidos de Deus sim perceberam.
E, mais adiante, cada vez mais e mais, estão entendendo e compreendendo. E estamos vendo como Deus esteve fazendo essa mudança de dispensação à medida que Deus veio nos dando mais e mais luz das coisas que ocorreram nesse tempo. Continua dizendo, porque este é o ciclo divino no qual nós estamos, onde Cristo tem que se levantar do trono do Pai e tomar o título de propriedade no céu e abri-lo no céu e fazer sua obra de reclamação, ressuscitar os mortos crentes nele e nos transformar nós os que vivemos. Tudo isso está na obra de reclamação. E na mensagem Jovens, escutando a voz do Espírito Santo no último dia, pregado em 24 de junho de 2015, aqui em Caí, Porto Rico, diz: recordem que os que obtêm a vitória sempre são aqueles que lutam como Abraão, que recebeu a promessa de que Deus lhe daria um filho por meio de Sara, sua esposa, e quando dá a promessa, Abraão tinha 75 anos e Sara 65 anos. Ele tinha 10 anos a mais que Sara e transcorreu o tempo e não chegava o filho. Sara já ia avançando em idade a tal grau que já tinha perdido a fé e a esperança de que teria um filho. E Abraão não tinha perdido a fé. Se mantinha firme crendo. Porque para quem crê, tudo é possível. E para Deus não há nada impossível. São Marcos 9:23. Portanto, Abraão permanecia firme, esperando o filho. Diz a Escritura em Hebreus: esperança contra esperança. Ou seja, crendo uma coisa contra a realidade de que já estavam anciãos, de que Sara já não podia ter filhos pela idade. E Abraão já estava ancião também, esperando uma coisa que não podia se esperar humanamente. E humanamente, você pode esperar uma transformação para ter um corpo igual ao de Jesus Cristo? E isso eu recordo, não sei se eu falei ou comentei numa ocasião, quando estávamos, creio que foi, era um aeroporto numa fila ou em algum lugar. O irmão Miguel, não sei se lembra disso, foi quando estávamos viajando e andava nosso irmão William, estava nosso irmão Miguel e também estava nosso irmão Júlio Cruz e eu estávamos aí e estávamos falando, não lembro se que já seguramente faltava pouco tempo, falando do tempo como estávamos, não lembro o tema da ideia central. E o irmão Júlio disse sim, porque já quanto você tem, Miguel? Algo assim disse. E quanto você tem, William? Ou algo assim. Quantos anos você tem? Miguel já tem tantos anos, não sei se referiu mais a Miguel quanto a idade. E ao irmão William. E aí virou, aí como que olhou e disse: Júlio, não podemos basear nossa fé em idades. E para mim isso foi um ensinamento tão tremendo, porque a fé não podemos baseá-la nisso nem em coisas que talvez humanamente não sejam possíveis. A fé a baseamos nas promessas que Deus fez. Não importa que sejam contrárias à vista humana. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Vejam como diz, continua dizendo aí, humanamente não, mas porquanto Deus prometeu por meio do seu Espírito, Cristo falou por meio do seu Espírito através dos apóstolos, e Ele mesmo estando na terra, sobre uma transformação, de uma ressurreição dos mortos em Cristo, de um arrebatamento, de uma ceia das bodas do Cordeiro, porquanto Deus, por meio do seu Espírito disse, o prometeu, eu creio. E quem mais? Cada um de vocês também. E isto é esperança contra esperança. E, como diz aí, na mensagem Cristo, o mistério de Deus, Cristo revelado em sua própria palavra. Portanto, revise seu objetivo e seu motivo por isso.
você sabe se ama a Deus ou não. E ele diz, o objetivo e motivo mostra se você ama a Deus. E nós, claro que amamos a Deus, porque nosso objetivo, nosso motivo e nosso objetivo é fazer a vontade de Deus e também estar preparados para receber nossa transformação. O motivo e o objetivo que Deus tem para cada um de nós, de ter nos colocado neste tempo final, é nos fazer como Ele, nos tornar como Ele. Por isso o motivo de Deus é o motivo, o nosso motivo. E o trabalho que estamos realizando neste tempo final, isso nos dá um motivo diante de Deus e um objetivo para que aconteça a transformação. Tem que haver um motivo e um objetivo para que aconteça. Foi o que ele escreveu, o que escreveu nosso irmão William, no que eu li da mensagem Advertência depois do juízo. Motivo e objetivo para que aconteça. Temos o motivo, temos o objetivo para que aconteça o quê? Nossa adoção, nossa transformação, o qual também tem o nosso irmão e amigo Miguel Bermudes Marim. Como eu disse a ele, creio que foi em maio, quando creio que falei pela primeira vez dessas duas palavras, me referindo a estes lugares onde o irmão William tinha escrito. E disse que mais adiante ia falar de onde o tinha lido. E agora estou lendo. Quando eu disse ali que orassem pelo nosso irmão Miguel, porque ele tem um motivo e um objetivo para estar no meio da igreja do Senhor. Como teve motivo e objetivo para estar no tempo dessa mudança da mensagem do irmão Branham a este tempo no qual nosso irmão William Soto esteve conosco. E também no tempo da mensagem do irmão William, quando esteve ali no seu começo e agora também, neste tempo final. 3 motivos e 3 objetivos. O irmão Miguel teve nesse tempo e agora neste tempo. Ou seja, que é dos poucos que teve 3 momentos em sua vida que teve um motivo e um objetivo a favor do programa divino. Que Deus continue te abençoando grandemente. Missionário Miguel Bermudes Marim, que Deus te guarde, te mantenha são, te mantenha forte e continue neste motivo e objetivo que Deus te colocou neste tempo final a favor da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, a qual está sendo preparada para sua transformação. E assim obter neste tempo a fé de rapto, todos e cada um de nós. Assim que muitas felicidades, novamente reitero, da parte da congregação de Caí e Porto Rico, a grande carpa catedral e deste servidor, para este dia do teu aniversário, e também a ti, Ruth de Bermudes, que Deus continue te abençoando, ao lado de teu esposo, ao lado do nosso irmão Miguel, e também tuas filhas, e também Moisés, e também toda a congregação lá no Fé Viva, e também todos os ministros, irmãos e irmãs reunidos ali, todos que estão conectados e todos que estão reunidos nos diferentes países. No dia de hoje, quinta-feira, 29 de setembro deste ano 2022. Foi para mim realmente um grande privilégio e uma bênção poder conversar com vocês assim nessa conversa que tivemos nesses momentos, os quais foram de grande bênção para mim e eu sei que para todos vocês também. E, agarrados dessa etapa tão importante, deste tempo de preparação, deste tempo no qual Ele esteve nos mostrando o mistério da segunda vinda do Senhor com seus anjos e está nos revelando por meio deste ensinamento qual é o motivo e o objetivo para que as coisas aconteçam. O motivo e o objetivo para que aconteça. Esse é o tema.
que tivemos nessa conversa, motivo e objetivo para que aconteça. Continue, irmão Miguel, passando um dia feliz, cheio das bênçãos do nosso Pai Celestial. E damos graças a Deus que tenha nos enviado neste tempo o seu anjo mensageiro, William Soto Santiago.